Estamos de volta, aluno. Vamos dar sequência do nosso curso do Microsoft Excel 2016/365. Nós fechamos o último bloco na função soma-se. Agora a gente vai entrar numa função nova, inclusive, a função aí recentemente colocada e incluída no Excel, que seria a ideia do soma-se, só que no plural. Já ouviu falar? No soma-sis. Interessante. Joga lá. Isso é uma novidade aí. Entrou há pouco tempo. Então, a gente só tinha um soma-se. Agora você tem um soma-sis. Aí o soma-sis, aluno, tem que ter mais calma para entender. Olha só, o soma-sis, você vai colocar lá o intervalo, né, que ele vai buscar ou ele vai somar. Lembra-se disso, que ele pode somar esse intervalo. Aí o que você vai colocar? Você vai colocar o primeiro critério, olha lá, o intervalo do critério 1. Sim. Aí qual é o critério? Coloca o critério que você quer. Né? Então, por exemplo, ele vai somar lá o intervalo, um exemplo, de A1 até A6. Se o intervalo de B1 até B6, né, forem o quê? Forem, quer dizer, intervalo, aí vem o critério, né, olha lá, ponto e vírgula. Qual é o critério? Se forem maiores do que, por exemplo, 10. Aí fechou. O soma-se não era mais ou menos isso? O soma-sis agora entra em cena mais de um critério lá. Por isso você está no cis, está no plural. Então poderia definir agora, ó, vá de C1 até C6, um segundo critério, ponto e vírgula quem? Somar valores maiores do que 20. E aí eu posso ir colocando, ó, tanto que eu falei, quando tiver aí o colchetes opcional, então eu posso ter de um critério a mais de um critério. Então olha só que interessante, ele vai somar de A1 até A6 só os correspondentes de B1 até B6 que forem maiores do que 10 e de C1 até C6 maiores do que 20. Então eu dei dois critérios, então ele só soma se os dois critérios forem verdadeiros. Se tiver um critério falso, ele já não soma mais. Por isso chama soma-sis, né? Porque você dá mais de um critério para ele somar, enquanto soma-se nós demos apenas um critério. Perfeito? Entendeu a ideia? Então, olha só essa questão, que questão legal. A fórmula a ser aplicada na célula B10 para calcular o total de salários pagos para os funcionários aposentados e com idade superior a 58 anos. Ele quer dois critérios, ó, ele quer funcionários aposentados e com idade superior a 58 anos. Então a gente tem a tabela, os nomes dos funcionários, a idade, ser aposentado e o salário que vai somar. Então, tá na cara que é um soma-sis, que ele deu dois critérios. Então, se é um soma-sis, ó, eu já excluo a letra D e a letra E. Que a letra D, o soma-se, é apenas um critério. Ele deu dois. Ó o E aí, ó. Tá vendo? Então, vamos lá. O que ele colocou aqui? Ele vai somar cis de C2 até C8. Mas calma aí, C2 até C8 é se aposentado ou não, ó. Então, como é que ele vai somar isso aí? Então, já tira que letra A já está errada de cara. Agora, vamos dar uma olhada na letra B. A letra B ele vai somar qual é o intervalo? De D2 até D8, então bacana, ó. Já tá certo, ó, de D2 até D8, tá vendo que é o salário, né? Mas ele vai somar qual é o primeiro critério? Se de B2 até B8 forem o quê? Maiores do que 58 e de C2 até C8 forem aposentados. Então vamos lá, ó. De B2 até B8, quais são os maiores do que 58? Ó, esse aqui não é, esse aqui não é, esse aqui é maior do que 58, esse aqui é maior do que 58, esse é maior do que 58, esse aqui não é, esse aqui não é. E de C2 até C8 forem aposentados, forem sim. Então vamos lá, aqui ó, ele está como aposentado? Tá, então 60 e aposentado, né? Então vai pegar os 6.200. Bem, 59, mas não aposentado, então não vai somar. Perfeito? E aqui 62, aposentado. Então entra na soma.
Então ele vai somar 6.200 com 4.500. Vai dar o quê? 10.700, que é a célula de B10, como ele pediu lá no enunciado. Então, aluno, realmente a resposta é a letra B. Onde que está o erro aí da letra C? Onde que a letra C pecou? Vamos lá. A letra C pecou porque ele trocou, ó, de B2 até B8 ele botou o S. Não, B2 até B8 é a idade. E de C2 até C8 ele botou 58, não é 58, é ser aposentado ou não. Então está invertido o S com 58. Por isso que a letra C está errada. Perfeito? Tá aí, esse é o soma cis e segue o jogo. Depois aqui nós temos as funções aninhadas do Excel. Já ouviu falar em função aninhada? Olha lá, usar uma função como um dos argumentos de uma fórmula. O Excel suporta até 64 funções aninhadas. Exemplo, aluno, isso aqui é uma função aninhada, ó. É uma função dentro da outra. Então, a partir do momento que você tem lá a função si, olha lá, ele aninhou a função e com si, eu tenho um grande exemplo de uma função aninhada, tá? Que tem um aninhamento. E o Excel, olha só que legal, suporta até 64 funções, uma dentro da outra. É mole ou quer mais, né? Bem interessante, não é isso? Então, beleza, vamos entrar nessas funções aninhadas para você ver como é que cai. Olha lá, questão número 21 do nosso curso. O Excel é um software muito utilizado na elaboração de planilhas eletrônicas. Entre suas diversas funcionalidades, destacam-se as fórmulas e funções. A respeito delas, é correto afirmar que: letra A, função se 2 mais 2 igual a 4, vírgula, correto, vírgula, errado, está escrita de forma correta e deve apresentar o resultado como correto. Não, porque olha só, ó, não é ponto e vírgula, aluno, que separa? Fui bem claro com você, não fui com relação a isso? Então, está errado. Letra B, o operador de cálculo, menor e maior juntos, equivale a quem? Diferente. Realiza a mesma comparação com o operador igual em uma função si? Pelo contrário, é o diferente. Então, está errado. Letra C, função si não consegue comparar textos? Consigo. O si consegue analisar a comparação de textos. Ele reconhece texto e número, então está errado. Letra D, função si permite aninhar 10 funções si diferentes? Sim, permite. São até 64, né? Ele não está falando que são só 10. Permite aninhar 10 funções? Permite. Então, tá aí a resposta, aluno. Letra D é quem a gente está procurando, né? E letra E, função se A2 maior do que B2, ponto e vírgula acima do orçamento, está incorreta, pois omitiu seu argumento para caso que a função retorne falso. Ele botou aqui o teste lógico, ponto e vírgula, verdadeiro. Aí teria que ter o quê? Ponto e vírgula falso. Quando você omite, vai dar falso. Ele reconhece. Então ele fala que está incorreta porque ele omitiu. Não, pode omitir sim. Não tem problema não. Então realmente a resposta é a letra D. Perfeito? E um exemplo, outro exemplo de função aninhada aí, ó, é quando você aninha as funções lógicas, ó. O se com e o si com o ou, né? Olha só um exemplo dessa função aí, ó, aninhada, tá vendo? A função aninhada, o que que ela vai mudar para aquele si que a gente viu comumente, aluno? A diferença é o seguinte, que a função aninhada você passa a ter duas condições ou então dois testes, ó. Então você tem sempre quem? O teste 1, o teste 2 ou mais testes. É a única coisa que muda para o si normal que nós estudamos. Tá vendo? Por isso que eu botei aqui, ó, a continuação. E depois a mesma coisa, verdadeiro e falso. Só que o grande problema do se com e e com ou, que você precisa saber o quê? Tabela da verdade. Ó. Se não saber tabela verdade, você não consegue matar. Então vamos analisar aqui para você poder entender um exemplo. Ó. Eu coloco aqui uma condição. Ó. Primeira condição, se 1 for maior do que 0, ponto e vírgula,
2 menor do que 1. Aí ponto e vírgula, vamos botar aqui verdadeiro legal, ponto e vírgula, ilegal, correto? Aí ele vai analisar, não estou usando o E? Então lá, primeira condição, 1 é maior do que 0, primeiro teste lógico, verdadeiro, 1 é maior do que 0. Segundo teste, 2 é menor do que 1, aí já está errado, tá vendo? 2 não é menor do que 1, falso. Eu estou usando quem na tabela verdade? O E. Então quando você tem um verdadeiro e falso, a resposta é o quê? Falso, porque o verdadeiro só é verdadeiro quando os dois forem verdadeiros, né? Que é o E, ó, é uma coisa e a outra, tem que ser os dois. Então a resposta dá falso. Quem é o falso? Lá em cima. Ilegal. Tá vendo? Essa é a função alinhada com o E. E o ou, a única coisa que você troca é aqui, ó, no lugar do E você bota o ou, bota as condições. Então se fosse um ou aí, vamos analisar caso fosse um ou. 1 é maior do que 0, verdadeiro. 2 é menor do que 1, falso. Então o ou, verdadeiro ou falso, no ou dá o quê? Dá verdadeiro. Quem é o verdadeiro? Legal. Então a resposta pareceria legal. Porque o ou é uma coisa ou a outra. Então basta um ser verdadeiro, não é isso? Para a resposta ser verdadeira. O ou só vai ser falso, ó, se os dois forem falsos. Então isso é bem tranquilo, né? Seria a tabela verdade aí, um exemplo de função aninhada na prática, ok? Então vamos resolver agora uma questão aí que aninhou várias fórmulas e funções. Para mim essa foi uma das questões mais complexas que eu peguei em prova de concurso. Não que ela seja difícil, aluno, mas é uma questão trabalhosa. Olha o que ele quer aí. Observe a seguinte planilha produzida com a ferramenta Microsoft Office Excel. Considere que será utilizada a célula A6 para a digitação da fórmula. Então lá na A6 ele vai digitar uma fórmulazinha, correto? Para obter o valor apresentado na célula B3 dessa planilha, B3 é o quê? 150. Ele quer achar 150. Pode utilizar a seguinte fórmula. Observe as alternativas, aluno. Colocou letra A, B, C e D. Olha o tamanho dessas alternativas. Olha o alinhamento que ele fez aí entre as alternativas. Então o candidato vê uma questão dessa, aluno, ele apavora. Meu Deus do céu, como é que eu faço isso? Né? Mas eu vou dar uma manha para você. A manha dessas questões é você ir aos parênteses. Se preocupe com os parênteses. Sempre você fecha um, abre um, fecha o outro. Vai por eles. Vai pegando a função de dentro para fora. Porque se você ir na ordem, você pode errar. Então, essa é a manha dessas questões. Quer ver? Joga lá, eu vou resolver alternativa por alternativa para você poder ver como é que faz e não é tão difícil assim. Olha só. Vamos pegar os parênteses, ó. Aqui eu tenho um primeiro parênteses abrindo e aqui eu tenho um segundo parênteses abrindo. Perfeito? Então aqui eu estou abrindo o segundo e aqui eu vou fechá-lo. Ok? Então aqui eu tenho um terceiro abrindo e fechando. Sim? Então aqui eu vou ter o quarto abrindo e fechando. Sim? E depois eu vou ter o quinto aqui abrindo, ó, e o quinto fechando aqui mais, né, externo. E aqui o último. Olha, ó, abriu, fechou. Tá vendo como é que fica mais fácil? Eu tenho certeza que você enxergou a questão já de maneira mais clara aí no seu computador, né? Então vamos fazer o primeiro parênteses. Qual é o primeiro parênteses? Soma de A2 e C3. Cadê A2? A2 é 350, C3 é 30. Então isso aqui vai dar o primeiro parênteses, 380. Ok? Então, mais o segundo parênteses. Quem é o segundo parênteses? A4. Cadê A4? A4 é 10. Então, ó, ficou desse jeito aí, ó. 380, né? Porque foi a soma de A2 mais C3, é isso mesmo. 380 mais 10 dá quanto? Dá 390. Sim? 390 menos, ó, tô trazendo um menos para cá.
Terceiro parênteses. Qual é o terceiro parênteses? Raiz de B2. Quem é B2? B2 é 900. Qual é a raiz de 900, aluno? Essa dá para fazer de cabeça. Raiz de 9 não é 3? Então, de 900 será 30. Então, 390 menos 30 ficou o terceiro parênteses. Concorda comigo? Então, 390 menos 30, vamos começar a puxar para cá, vai dar 360. Sim? Aí vamos para o quinto parênteses. Qual é o quinto parênteses? 360 dividido por 2. Ok? É o quinto parênteses. 360 dividido por 2 dá quanto? Dá 180 menos o sexto parênteses. Qual é o sexto parênteses? Somar A4 e C4. Ó. A4 é 10, né? E C4 é 17. Então aqui ficou 180 menos 27. Então vai dar o quê? 153. Correto? Porque se fosse 30, daria 150. Se é 27, aumenta 3, 153. Então não é a resposta, né, aluno? Porque ele quer 150. Então, essa letra A está errada. Ok? Viu como é que facilita a ideia dos parênteses? Agora vamos para B. A B tem até função nova aí para a gente aprender, ó. Então vamos lá. Vamos começar dos parênteses. Olha lá, ó. Continua, tá mais fechadinho, ó. Tá aí, abri e fechei, ok? Depois, ó, aqui eu tô abrindo um, né? E aqui eu vou fechá-lo aqui, ó. Professor, e o parênteses do π? O π tá vazio. O parênteses do π faz parte da função, lembra? π é uma função. Então larga ele quieto aí. Depois, ó, abre o truncar aqui e fecha ele aqui, ó. Ok? Depois, ó, abre o soma aqui, fecha o soma aqui. Olha, ó, como é que eu abri e fechei certinho os parênteses. Qual é o primeiro parênteses para resolver? Continuum A1 até C4. Continuum, aluno, é contar a quantidade de números, ó, num, que tem de A1 até C4. Então, ó, de A1 até C4, conte para mim a quantidade de números que tem aí dentro, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, porque teste não é número, teste são letras. Então, são 11. O continuum aqui me deu a resposta 11, ok? Perfeito? Agora, qual é o segundo parênteses? O segundo parênteses é o parênteses do truncar, ó. Então, truncar 11, que multiplica quem, ó? O π, né? Ponto e vírgula, 0. Fechou aí, ó. Esse é o segundo parênteses. Então, vamos lá. Vamos truncar quem? Aí tem que multiplicar 11 vezes π. Π vale quanto, aluno? Π não é 3,14? Então, você vai ter que multiplicar 11 vezes 3,14, que é o valor de π. Infelizmente, porque você tem que achar o π aqui. O π é o quê? 3,14. Multiplicando por 11 vai dar 34,54. É, continha chata de fazer. Ponto e vírgula, 0, tá aí. Agora temos que resolver o truncar. Aí muita gente não conhece o truncar. Truncar é o seguinte, vem aqui comigo. O truncar, ele faz parte da família da função arred. Deixa eu falar na arred. A arred é uma função de arredondamento. Então você coloca, por exemplo, o arred, o valor que você quer arredondar, ponto e vírgula, a quantidade de casas decimais que você quer. Então, 34,54 para 0 casas, o arred vai arredondar para 35, que ele vai jogar para cima. De 5 para cima, ele sobe o arredondamento, de 4,9, 49, né, para baixo, ele joga para baixo, aí seria 34. Só que o truncar, a diferença é que ele não vai arredondar. O truncar, ele trunca, ele segura o valor da esquerda da vírgula. Por isso chama truncar. Então dá uma olhada aqui para eu poder te explicar melhor. Olha lá. O que ele quer? Ele quer truncar 34,54 para 0 casas decimais, aluno. Concorda comigo? Então, 0 casas, aqui são 2 casas, não são?
ele vai tirar as casas, que é 0 casas, sem subir o valor. Então aqui vai dar 34. Ó, o truncar aqui é 34. Só isso. Se fosse o arrede, seria 35, porque 54, aí arredonda para 35 quando não tem nenhuma casa decimal. Então você observa esse 0 é a quantidade de casas que você quer que ele exiba o número sem arredondamento. Então truncar 34,54 para 0 casas, 34. Se fosse uma casa, seria 34,5, se fosse o truncar. Ok? Perfeito? Então achamos aí o truncar. Então vamos ao terceiro parênteses. Olha lá, o terceiro parênteses, ó. 34 mais 1, não é? Então quanto que é 34 mais 1? 35. Qual é o quarto parênteses? É uma soma. Então o quarto parênteses seria o quê? Soma de 35 com B4. Quem é B4? B4 é 115. Então, esse é o quarto parênteses, olha lá, o último parênteses. 35 mais 115 dá quanto, aluno? 150. Então, a resposta é a letra B, porque não pediu 150? Tá aí, nós achamos a resposta. Perfeito? Mas eu vou fazer com você as outras, porque essa questão é muito boa, até didática para a gente aprender. Então, vamos lá, ó. Parênteses. Mínimo, abre um aqui. Fechou um aqui, média, abriu um aqui, fechou um aqui, abriu aqui, fechou aqui, ok? Depois eu abro um aqui, fecho aqui, aí eu vou lá pro final, ó, pro início, né? Abro o quinto lá, fecho o quinto aqui, sexto aqui, tá vendo? Sem estresse, sempre jogando com os parênteses. Então vamos lá, mínimo de A1 até C1. Então, ó, de A1 até C1, qual é o mínimo número aí, aluno? De A1 até C1? 200. Então, aqui já deu 200, ok? Mais o segundo parênteses. Qual é o segundo parênteses? É uma média de A3 e A1. A3 é 400 e A1 é 200. Então, 400 mais 200 dá 600, dividido por 2, 300. Então, aqui ficou 300, ok? Terceiro parênteses é somar os dois. Então, 200 mais 300, 500, não é isso? Menos, aí vamos para quem? O quarto parênteses, perfeito? Qual é o quarto parênteses? A potência de C4 e 2. C4 é quanto? C4 é 17. Então, seria 17 elevado a 2, aluno. Que é a potência, olha lá. Esse 2 é qual potência que você quer. Você quer o quadrado. Se fosse 3, seria 17 ao cubo, né? Como é 2, 17 ao quadrado. Então, você teria que pegar 17, multiplicar por 17, você vai achar 289. Então, o resultado do quarto parênteses, certo? Aí ficou 500 menos 289 para fechar o quinto parênteses. Quanto que é 500 menos 289? Dá 211, porque 290 daria 210, isso, 211. Menos o sexto parênteses. Qual é o sexto parênteses? Somar C3, que é 30, né? 30, com C4, 17, que é 47, com A4, que é 10. Então, 47, 57. Então, 211 menos 57, aluno, dá quanto aí? 211 menos 57, né? Se fosse por 50, 150, então vai dar 154. Porque se fosse 210, daria 53. Tá vendo? Ó, não passa, não é a letra C. Perfeito? Viu como é que eu reduzi bastante a função? E vamos à letra D, ó. A letra D, mesma coisa. Vamos lá, ó. Parênteses, abriu aqui, fechou aqui, abriu aqui, fechou aqui, abriu aqui, fechou aqui, certo? Abriu aqui, fechou aqui, depois abriu aqui, fechou aqui. Então vamos lá. A rede
é o primeiro parênteses. Então, você já viu o que é o arred. Então, arred é o quê? Ele pega aqui o arred. C3, quem é C3? C3 é 30. Então, pega 30 menos 11,5, ponto e vírgula, 0. Esse é o primeiro parênteses. Então, fica arred. Quanto que é 30 menos 11,5, aluno? Faz aí. Fácil, né? 30 menos 11,5 dá 18,5, né? Porque 20 estaria 10, então é isso mesmo. Então, aqui 18,5, ponto e vírgula 0. Então, o que nós aprendemos? Arredonde 18,5 para quantas casas? 0 casas. Então, ele vai cortar o 5, só que arredonda. 5 para cima, sobe. Então, dá 19, ó. Ele vai arredondar para cima. Se fosse 18,4 ou 49, ele arredondar para baixo, dá 18. Então, o primeiro parênteses ficou 19, mais o segundo parênteses é um conte-se, ó. Lembra do conte-se? Qual é a condição? Contar de A1 até C2, quem? Valores maiores do que 350. Então, vamos lá, ó. De A1 até C2, ó, esse intervalo aqui, você tem que contar quantos números são maiores do que 350. Esse aqui não é maior, esse aqui é igual. Ó, temos um número, 2 números, 3 números. Então, 3 números são maiores do que 350. Então, ficou 19 mais 3, né? 19 mais 3 dá quanto? 22, não é isso? Isso. Então, 22 mais quem? Vamos fazer agora o quarto parênteses, né? Porque esse foi aí o terceiro parênteses. Foi a soma aí do 19 com o conte-se. Então, qual é o quarto parênteses? Somar B4 e C4. Cadê B4? B4 é 115, C4 é 17, não é? Olha lá, B4, 115, C4, 17. Então, 115 mais 17 vai dar o quê? 132? É isso, né? 132, sim, dá 132. Menos, aí aqui nós temos um se, aluno, que você já aprendeu. Então, vamos resolver o se, ó. Se quem? Você tem um teste. Onde termina o teste? No ponto e vírgula, ó. Aí esse 3 é verdadeiro, ponto e vírgula, 4 vai ser falso. Qual é o teste? O teste é o seguinte, se o π, quanto vale π? 3,14 for menor do que 4,14. Esse é o teste. E aí, 3,14 é menor do que 4,14? Verdadeiro. Quem é o verdadeiro? O verdadeiro é o 3. Então, aqui deu 3. Então, soma 22 mais 132. Vai dar quanto aí? Né? Vai dar 154. 154 menos 3, 151. Olha como é que passa raspando o aluno. E ele quer 150. Então, a única alternativa que dá 150 é a letra B. É uma questão que não abre margem para você pular nenhuma alternativa, porque todas são muito próximas. Entendeu a ideia? Ok, aluno? Então, beleza. Fizemos aí exemplos de funções aninhadas e aprendemos mais funções ainda nesse bloco. Voltamos no próximo bloco com mais Excel. Abraço.